Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura e a peça é o jaleco masculino. Para esse vídeo eu vou estar usando um dos nossos moldes digitais. E lembrando sempre, para você que tem interesse em comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo de corte e de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, aqui vamos ao corte do jaleco. Eu já estou aqui com o molde, já montei e recortei aqui todas as partes. Para fazer esse jaleco, eu vou usar esse tecido, que é um crepe de alfaiataria. Peguei aqui um branco off para facilitar aí, para vocês visualizarem o molde aqui em cima, já que o molde também é branco. Vou iniciar posicionando aqui o meu tecido sobre a mesa, para depois encaixar aqui certinho o molde. Posicionei aqui certinho o tecido aqui está dobrado, aqui são as ourelas. Eu já vou encaixar aqui o meu molde frente. Só encaixar aqui, deixando bem retinho no sentido do comprimento aqui do tecido. Vou prender aqui com alguns pezinhos e cortar rente com a borda do molde. Cortei aqui a parte frente, já vou cortar a parte costa. E aqui eu já vou posicionar a parte costa nessa outra lateral aqui do tecido. Vou posicionar aqui certinho. E fazer o mesmo processo, colocar aqui os pezinhos e cortar rente com a borda desse molde. Cortado aqui a parte costa também, da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Posicionei aqui a outra parte do tecido. Vou cortar agora esse molde aqui, que é o revel. Vou encaixar aqui, ó, certinho, deixando bem retinho aqui no tecido. Coloco aqui os pezinhos e faço o corte. Cortado aqui essa parte, agora eu vou aqui para as mangas, só fazer o mesmo processo, posicionar aqui, retinho no tecido, são duas partes. Cortado aqui a outra parte da manga, vou cortar agora essas partes aqui, que são os bolsos e a gola. Posicionei aqui certinho o bolso maior e a gola, agora é só fazer o corte. Cortado aqui o bolso uma vez, preciso posicionar novamente e fazer o mesmo corte. E aqui do lado, eu já vou posicionar o bolsinho menor. Agora é só vir aqui e cortar tudo isso. Finalizado aqui o corte, cortei todas as partes e agora vamos acompanhar a costura.
Bem, e aqui para costura, eu já vou mostrar aqui as partes que eu adiantei, que foi colar entretela, aqui em uma camada da gola, né? Porque são duas partes dessa, eu colei entretela em uma. Colei entretela também aqui na bordinha do bolso, ó. No iniciozinho aqui eu colei faixinhas de 4 centímetros mais ou menos. E eu fiz isso em todos os tecidos aqui, todas as partes que vão servir para os bolsos, ó. Tudo eu colei entretela. Colei entretela comum, tá, gente? Não foi a entretela de tecido. Colei também aqui no revel. Tá até aqui, ó, a bordinha ainda de uma delas, eu vou aparar. Então, colei nessa parte aqui do revel. E aqui na parte da frente, eu fiz a marcação de altura aqui dos bolsos, ó. Marquei também as pences. Deixei tudo certinho aqui, essas marcações eu faço sempre de acordo com o que está lá no molde. Fiz o mesmo com a parte costa, marquei também essas pences. Eu já vou iniciar aqui a costura pela parte frente, fazendo a costura dessa pence. Já tá marcada aqui, então é bem simples, é só dobrar aqui a pence ao meio e passar a costura seguindo exatamente o risco de marcação. Faço aqui a costura, já vou tirar aqui para mostrar como ficou. Ficou dessa forma, ó, a pencezinha aqui da frente, aqui a marcaçãozinha do bolso. E eu já vou aqui para a costura desse bolso. Vou pegar aqui os tecidos, as duas partes que eu colei entretela. Vou posicionar certinho aqui com a marcação que eu fiz do bolso. Fiz uma linha de marcação, isso também tem lá no molde. E eu já passo aqui a costura com a margem de meio centímetro. Costuro aqui até chegar na marcação, faço o retrocesso. Tirando aqui, ó, ficou dessa forma. Aqui o meio centímetro, aqui a sobra para o acabamento depois. Vou fazer o mesmo aqui com a outra parte. Só posicionar aqui bem do ladinho da primeira parte que eu costurei e venho passando a costura também com a margem de meio centímetro. É muito importante aqui parar certinho com a primeira costura. Ficou assim, ó, as costuras aqui tudo com meio centímetro. Agora eu vou cortar essa parte aqui de baixo. Já venho aqui fazendo o corte. Cortando assim o tecido da frente do jaleco. Vou parar aqui um pouquinho antes da costura, 1,5 centímetros mais ou menos. E agora eu vou cortar aqui para os cantinhos. Vou cortar em diagonal até chegar na costura. Vou parar exatamente aqui, ó, na costura, no finalzinho da costura. Faço o mesmo aqui para o outro lado. E aí vai ficar assim, ó. Abrindo assim, dá pra ver aqui bem certinho o corte, como ficou. O próximo passo agora vai ser fazer uma dobra, colocar essa parte aqui pro lado interno e fazer uma dobrinha aqui de meio centímetro. Dessa forma, ó. Vou colocar alfinetes. E eu venho fazendo aqui essa dobrinha até o final aqui do tecido do bolso. Vou sempre dobrando e colocando alfinetes. Aí ficou dessa forma, ó, a bordinha aqui do bolso com meio centímetro. Vou fazer o mesmo aqui com o tecido do outro lado. Mesma coisa, dobrando também meio centímetro e colocando os alfinetes. Sempre acomodando aqui bem o tecido. Ficou da mesma forma, ó, meio centímetro. Fica uma bordinha dessa para cada lado aqui do bolso. Esse cantinho aqui que eu cortei, eu vou colocar para a parte interna aqui da peça. Ele vai ficar assim, ó, pro lado interno. E agora eu venho aqui e passo uma pequena costura exatamente para segurar esse finalzinho aqui, ó. Dou uma olhadinha assim para ver se ficou tudo ok lá do outro lado. E agora eu venho aqui e costuro essa bordinha aqui da lateral do bolso. Passei aqui a costura, costurei certinho aqui, ó, só nesse finalzinho.
virando aqui, ficou assim, ó, bem certinho aqui o cantinho do bolso. Agora eu vou vir aqui para a lateral e vou passar uma pequena costura para segurar essa partezinha aqui, ó, que ficou solta. É uma pequena costura só para fixar aqui as duas partes. Já vou passando aqui a costura, só para segurar mesmo. E aí ficou dessa forma. Agora eu já posso vir aqui e retirar esses alfinetes, mas antes de retirar os alfinetes, eu já vou passando aqui uma costurazinha de pesponto, um pespontozinho aqui, bem na bordinha desse bolso. Vou passando aqui e retirando os alfinetes. E venho fazendo assim o pesponto em toda a borda do bolso. Retirando aqui os alfinetes e passando a costura. Giro aqui a peça no cantinho, esses cantinhos é importante parar com a agulha para dentro do tecido, para facilitar aqui a hora que você vai girar a peça, ficar a costura bem certinha no cantinho. Já finalizando aqui, chegando na lateral, ficou assim, ó. Pesponto aqui, bem certinho. Agora eu vou aqui para a parte interna. Aqui na parte interna eu vou dobrar, ó, essa parte aqui de cima. Vou jogar ela aqui para baixo. E nessa pequena borda que eu deixei aqui, eu vou passar uma costura. Bem na margenzinha de costura que ficou aqui no lado interno do bolso. Passei a costura, ficou dessa forma. Agora eu vou costurar aqui a parte interna. Essa borda aqui que tá sobrando, é só a gente descartar depois, porque isso aqui acontece por conta daquelas dobrinhas iniciais. Então sempre vai sobrar aqui um pouquinho mais, mas depois aí a gente faz só aparar e descartar. Já venho fechando aqui, ó, toda essa parte interna desse bolso. Vou retirar aqui essa sobra. Vou mostrar aqui como ficou. Certinho aqui, ó, parte do bolso tá pronta. Eu vou já passar aqui para o bolso da parte de cima, bolsinho que tem aqui, ó. Mesmo processo, venho aqui com o tecido, posiciono certinho na linha de marcação e vou passar a costura também com a margem de meio centímetro. Vou posicionando certinho na marcação e passando a costura. Finalizado aqui, já venho com o outro tecido, costuro da mesma forma. Muito importante parar aqui certinho as costuras, ó. Ficou dessa forma. Aqui eu vou dobrar para fazer um pequeno corte no centro e agora eu venho cortando para as laterais. É o mesmo processo do outro bolso, paro um pouquinho antes e corto aqui em diagonal para os cantinhos aqui em direção às costuras. Muito importante aqui parar certinho com a costura, não pode cortar a costura. Ficou assim, ó. Vou colocar tudo para a parte interna agora. O bolso da parte de baixo, ele tem duas vistinhas, esse aqui eu vou deixar só com uma, então é um pouquinho diferente aqui. Coloquei tudo para a parte interna. Agora eu vou fazer uma dobra que vai ser com 1 centímetro, para exatamente preencher esse espaçozinho que a gente tem aqui, ó. Então eu dobro com 1 centímetro e venho colocando os alfinetes. Coloquei aqui o alfinete, ficou dessa forma. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui do cantinho, ó. Essa parte eu já dobro aqui para a parte de baixo. E já venho aqui para passar também a costura nessa lateral. Passando aqui a costura certinho. Ficou assim, vou passar aqui do outro lado a mesma coisa. Sempre arrumando aqui bem o tecido interno para não ficar nada repuxando.
e vou passar a mesma costura. Passado aqui a costura, ficou dessa forma. Aqui eu já venho passando a costura na parte interna. Eu não vou passar pesponto nesse aqui, porque como é outro modelo, o bolso, se a gente pespontar por cima, aí não tem como o bolso ficar abrindo. Passei toda a costura interna, já aparei a sobrinha também, ó, ficou assim. E eu vou deixar assim sem o pesponto. Depois é só passar ferro e tá prontinho aqui o bolso. Agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui do bolso da parte de baixo para o outro lado, para o outro lado aqui da frente. Aqui eu já repeti o mesmo processo do bolso, agora eu vou passar aqui para a parte costa. Aqui na parte costa eu já vou costurar a pence, da mesma forma que eu fiz com a parte frente, só dobrando aqui ao meio e costurando exatamente em cima da marcação que eu fiz. Você pode também colocar alfinetes, aqui eu tô dobrando e passando direto a costura para ser um pouco mais rápido aqui no vídeo, mas você pode colocar alfinetes para facilitar aí esse processo. Ficou assim a pence certinho. Já fiz a mesma coisa aqui com o outro lado. Agora eu vou lá para a parte do overlock para passar os acabamentos aqui internos. E aí eu já vou aproveitar e passar esses acabamentos aqui nas partes todas, para depois continuar a costura aqui. E aqui eu já passei o overlock, passei aqui ó, em tudo, no revel, todas as partes internas aqui, eu já passei o overlock para dar uma adiantada, parte da manga também. Aqui continuando, eu vou para o fechamento aqui ó, do centro costa, já coloquei as duas partes aqui direito com direito, e venho passando a costura aqui do centro costa com a margem de 1 centímetro. Aqui na fenda, eu vou descer um pouquinho mais, uns 2 centímetros mais ou menos, e agora eu vou pro acabamento dessa fenda. Aqui desse lado eu vou fazer uma dobrinha de 1 centímetro e vou costurando, costuro aqui até chegar na barra. E aí ficou dessa forma, agora eu vou colocar assim, ó, certinho, vou dobrar, mesma largura que tá em cima, fica embaixo também. Vou colocar aqui certinho a outra parte e vou prender tudo com alfinetes. Essa parte aqui é exatamente onde eu vou passar a costura de pesponto. E aí perceba que quando a gente faz essa barrinha, fica livre aqui exatamente o cantinho para a gente passar a costura de pesponto, fazendo o acabamento da fenda. Coloquei alfinetes, ficou aqui tudo certinho, ó, e agora eu venho com a costura de pesponto. Vou iniciar aqui pela barra. Vou passando assim certinho a costura, ó, exatamente na sobra que ficou aqui. Aqui eu paro, giro a peça e faço a costura aqui em direção ao centro das costas. Faço o retrocesso e ficou pronta aqui a parte da fenda. Já vou mostrar aqui como ficou. Fica assim, ó, certinho aqui a fenda. Aqui do lado externo também fica certinho o acabamento. Agora eu já vou aqui para a costura dos ombros. Vou costurar assim, frente e costas, colocando direito com direito e passando a costura aqui com a margem de 1 centímetro. Já venho aqui com a costura certinho, finalizo com o retrocesso e faço o mesmo aqui para o outro ombro. Finalizado aqui a costura dos ombros, eu já vou aqui para a costura da lateral. Aqui na lateral, se você quiser deixar a abertura, você pode deixar aqui, ó, a abertura na altura do bolso, tá? Para colocar a mão no bolso da calça. Nesse caso aqui eu não vou deixar, eu vou preferir passar a costura direto mesmo, mas em alguns jalecos tem gente que prefere, né? Tem pessoas que preferem deixar essa abertura. Mas aqui eu vou passar, vou deixar fechado mesmo. Finalizando aqui na barra,
Fechei toda a lateral e vou fazer o mesmo aqui, ó, com o outro lado. Tá prontinho agora o fechamento. Eu já vou vir aqui para a costura do revel da parte frente. O revel já tá com entretela, já tá passado o overlock. Agora eu posiciono aqui certinho e vou passando a costura com a margem de 1 centímetro. Vou alinhando aqui bem os tecidos e costurando aqui até chegar na barra. Certinho aqui a costura, agora eu vou fazer o pesponto rente. O pesponto rente eu vou fazer aqui mais ou menos uns 30 centímetros. E eu tô costurando aqui pro lado que não tem a entretela. Mais ou menos aqui na altura de uns 30 centímetros, eu já paro e faço o retrocesso. Ficou dessa forma. Vou fazer aqui esse mesmo processo agora para o outro lado. Já repeti aqui, costurei da mesma forma aqui o revel, passei o pesponto rente também. Agora eu já vou separar aqui essa parte e vou para a costura da gola, da parte de cima dessa gola. Vou colocar aqui o tecidinho, ó, as duas partes, direito com direito, e venho passando uma costura, iniciando aqui. Vou costurando tudo com margem de 1 centímetro, parando aqui bem nos cantinhos. Vou seguir aqui com a costura até o outro lado. Finalizando aqui do outro lado, faço aqui o cantinho também. Já vou retirar aqui. Vou cortar o excesso de tecido aqui nesses cantinhos. Fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. E agora eu já posso desvirar. Desvirando aqui, ó, ficou certinho. Agora eu vou passar um pesponto. Pespontozinho aqui com a largura do pé da máquina. Sempre alinhando bem certinho aqui os tecidos e passando o pesponto em toda a gola. Finalizando aqui do outro lado. Ficou dessa forma. Já vou fazer a marcação aqui do centro dessa gola, dobrando assim ao meio e marcando com um pique. Marcado aqui certinho, agora eu já venho para colocar aqui no decote, vou centralizar aqui certinho o pique de marcação com essa parte aqui que é a costura do centro-costa, e aqui eu tô costurando, ó, na parte que não tem a entretela. Vou alinhar aqui certinho os tecidos, vou colocar um alfinete aqui para me ajudar e venho costurando aqui, ó, para a lateral dessa gola, ou seja, para a parte frente. Perceba que aqui encaixa certinho, ó, fica sobrando aqui só 1 centímetro para a margem de costura, e é exatamente aqui que eu vou iniciar a costura dessa gola aqui no decote. Deixo a margenzinha de 1 centímetro e venho costurando. Vou alinhando bem o tecido. Aqui no ombro também deixo a costura aberta. E venho agora alinhando o tecido e passando a costura. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Venho encaixando também a gola e costurando. Parando aqui, ó, do outro lado, exatamente com 1 centímetro aqui de margem de costura, ó, da mesma forma que eu fiz lá do primeiro lado. Agora eu preciso fazer aqui um pique. Vou cortar só na parte da frente do jaleco, corto certinho até a costura. E agora eu posso virar aqui, ó, o tecido. Quando a gente faz esse pique, libera o tecido para você fazer a voltinha aqui e passar a costura. Vou colocar o alfinete aqui para me ajudar.
E agora eu vou costurar aqui, ó, essa partezinha, né? Esse recortezinho aqui, bem da frente da gola. Passo a costura aqui também com a margem de 1 centímetro. Chegando aqui no cantinho, eu vou virar e costurar mais uma partezinha aqui por cima da outra costura. E aí ficou assim, ó, a costura certinho. Ó, veja que aqui na outra parte fica tudo bem certinho, não fica nenhuma preguinha, nada, fica bem perfeito mesmo. Agora, para o acabamento, eu vou dobrar essa parte aqui do revel, encaixar aqui certinho e passar novamente a costura até esse ponto que eu fiz o pique. Sempre costurando aqui com a margem de 1 centímetro. Nesses acabamentos aqui, seguir a margem de costura é importantíssimo, gente, para que vá encaixando tudo certinho. Costurei aqui, ó, até o ponto que eu havia feito o pique. Vou retirar aqui a peça. E agora eu preciso fazer o pique aqui no revel, da mesma forma que eu fiz lá na frente do jaleco. Faço o pique até a costura e aí da mesma forma eu viro aqui para costurar agora o restante aqui, a outra parte do revel. E aí eu vou passar essa costura até esse ponto aqui da costura do ombro. Vou iniciar aqui a costura, um pouquinho antes aqui desse cantinho, paro, giro aqui a minha peça e faço a costura até parar aqui na costura do ombro. Finalizo aqui com o retrocesso, e aí ficou dessa forma, ó, certinho aqui. Vou desvirar aqui para mostrar como ficou. Fica certinho aqui o acabamento na parte interna também, não fica repuxando, nem formando nenhuma preguinha, nada. E aqui eu vou fazer um outro pique, agora na parte aqui da gola, para poder fazer o acabamento depois, ó. Vou cortando assim, vou fazendo o pique em todas as partes aqui, a gola, revel, tudo. Isso aqui vai servir para o acabamento da gola depois, ó. A gente vai colocar tudo isso aqui para a parte interna e passar o pespontozinho depois. Mas antes eu preciso repetir todo esse processo aqui do revel para o outro lado. Já repeti aqui, ó, o mesmo processo, ficou do mesmo jeito. E agora, para o acabamento, já fiz o pique também e vai servir exatamente para colocar essas sobras aqui, essas margens, para a parte interna da gola. Aí eu vou colocando assim, vou dobrando para dentro da gola e passando a costurazinha de pesponto, fazendo o acabamento aqui da parte do decote e costa. Vou dobrando aqui, acomodando bem certinho esses tecidos e já vou passando a costura, mas quem preferir pode passar, pode colocar alfinetes, pode passar um alinhavo também. Aqui no vídeo, geralmente a gente faz assim para poder agilizar um pouco mais, mas você pode inclusive passar um alinhavo que ajuda bastante aqui nesse acabamento. Já vou finalizando aqui. Chegando aqui no outro ombro, faço o retrocesso. E aí fica assim, ó, o acabamento aqui na parte de dentro. Mesma coisa na parte aqui por fora também, fica com o pespontozinho em cima da gola. Vou continuar aqui agora fazendo a parte da manga, colocação aqui da manga. Então, eu já venho aqui, ó, pra manga, já venho com as duas partes. Coloco aqui direito com direito, faço a costura, vou iniciar aqui um pouquinho antes da altura aqui da abertura da manga e venho encaixando o tecido e passando a costura, porque essa manga ela é composta aqui por duas partes. Finalizado aqui a costura, eu vou fazer agora o acabamentozinho aqui da fenda
da fenda aqui da manga, que é basicamente a mesma coisa que eu já fiz lá no centro costa. Também vou dobrar aqui uma bordinha de 1 centímetro, mais ou menos, um pouquinho menos de 1 centímetro, e venho passando a costura. Agora eu vou dobrar aqui, ó, a largura certinha e venho passando o pesponto. Aqui, como é uma parte menor, eu vou passar sem colocar os alfinetes, porque é bem menor que a fenda lá da parte costa. Então, é só vir aqui na bordinha e já vim passando o pesponto. Parando aqui no finalzinho, eu já viro aqui a minha peça, ó, e passo a costura em direção aqui ao finalzinho da fenda. Ficou dessa forma, basicamente a mesma coisa que nós já fizemos lá no centro costa. Agora eu vou vir aqui, vou fechar a lateral da manga, colocando aqui direito com direito e passando a costura. Vou passando a costura aqui até o finalzinho, até a barra da manga. Ficou dessa forma. Agora já vou passar aqui as costuras para o embebimento. Essas costuras eu passo aqui mais ou menos da metade da manga, só mais nessa parte mesmo aqui da cabeça da manga, para dar um encaixe melhor e também para ficar com um acabamento legal aqui essa parte do ombro. Passo aqui uma costura bem na bordinha. E agora eu vou passar uma outra com a distância de meio centímetro. É basicamente como se a gente fosse fazer um franzido, só que no caso aqui da manga não fica franzido, ele só serve para formar uma certa curvatura na cabeça da manga, ou seja, né, no encaixezinho do ombro. Vou pegar aqui as duas linhazinhas de baixo, vou puxar um pouquinho, ó, e vou espalhando, só para fazer realmente o encaixezinho aqui do ombro. Já venho espalhando aqui certinho para não ficar franzido. Virando aqui a minha manga para o direito. Vai ficar assim. E para colocar aqui na peça, a gente tem sempre que observar, ó, o lado mais cavado da manga é a parte da frente, então tem que ficar certinho com a parte frente. Eu centralizo bem a costura aqui da lateral da manga com a lateral do jaleco. Vou até colocar um alfinetezinho aqui e venho conferindo para ver se está encaixando certinho a manga, ó. Aqui já tá certinho, agora é só passar a costura. Sempre deixando aqui as costuras abertas, porque quando passar ferro, fica com um acabamento mais bonito, né? Não fica com volume. Venho passando aqui a costura, tudo com 1 centímetro, alinhando bem certinho aqui o tecido da manga com o tecido da cava. Esse processo aqui, vocês podem também colocar alfinete. Quem ainda não tem muita prática pode colocar, né, posicionar a manga toda com alfinete e depois vai passando a costura. Já vou aqui finalizando, chegando novamente aqui na lateral. Faço o retrocesso. Vou virar aqui a manga para mostrar como ficou. Fica assim, ó, certinho. E agora eu preciso repetir esse mesmo processo para o outro lado, mas antes eu já vou aproveitar aqui e fazer a costura da barra aqui da manga. Para a barra eu vou fazer bem simples, só vou dobrar aqui, ó, a margem de costura da barra e vou passando a costura. E essa partezinha aqui que tá aberta, depois eu vou colocar os botões. Venho dobrando assim certinho, tudo com a mesma largura e passando a costura. Finalizando aqui a barra, agora tá certinho aqui essa manga
e eu já vou repetir esse mesmo processo com a outra manga. E aqui eu já coloquei a outra manga, tá certinho também. Agora eu já vou vir aqui para a barra do jaleco. Para a barra, eu vou vir aqui na parte do revel, vou dobrar e vou passar a costura na altura aqui da margem que eu deixei para a barra. Faço aqui essa costura no revel, certinho. Vou cortar aqui o excesso de tecido e vou desvirar. Desvirando aqui, ficou certinho. Agora eu já vou vir aqui fazer a mesma coisa, ó, fiz a mesma coisa para o outro lado. E aqui para a costura eu vou iniciar na fenda do centro-costa, dobrando aqui a mesma largura da margem da barra e venho passando a costura. Vou dobrando assim, passando aqui certinho. Chegando aqui no revel, eu vou passar aqui para o centro-frente, ó. Deixei aqui uma margenzinha só do pé da máquina, meio centímetro, e vou passando o pesponto aqui bem no centro-frente. Já chegando aqui no finalzinho aqui no decote, passar o pespontozinho aqui nesse detalhezinho da gola também, sempre com a mesma margem de costura, ou seja, aqui eu tô deixando só o pezinho da máquina. E aqui, ó, eu já vou encaixar o revel certinho e passar a costura, porque depois eu já venho com a costura aqui pelo ombro também, para prender o revel. Parando aqui na costura do ombro, agora eu preciso costurar aqui até o finalzinho do revel. Finalizando aqui. Ficou assim, certinho aqui a parte frente, o pespontozinho aqui. Eu já havia feito esse mesmo processo lá do outro lado. Então, a parte de costura aqui tá pronta. Eu vou finalizar colocando aqui os botões, fazendo as casas e colocando também os botões aqui na manga. Vou passar ferro e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. E aqui está a peça finalizada, o detalhezinho aqui dos bolsos, o bolsinho aqui de cima também. Ficou assim o resultado aqui da nossa peça. Lembrando que para quem quiser comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar disponível aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.